Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Ou do quarto, ou da cozinha, onde você estiver. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live número 0 da Live Só Esportes. Aqui a gente está fazendo um teste, tentando ver, apurar alguma coisa, a parte técnica aqui, mas estamos tentando ver como é que vai ser para fazer um negócio bem legal quando for para valer. Depois a gente conta mais a respeito. Ted Sartori, boa noite, meu querido. Estamos aí. Boa noite, meu amigo Anderson Firmino, tudo bem? Você me ouve bem? Estou aqui no comando da nave também, né? Então, você me ouve bem? Sim, sí, por supuesto. Maravilha, maravilha, muito bom. Porque esse foi o problema de agora há pouco. A gente não. Acho que não estavam nos ouvindo, a gente também não estava se ouvindo, então É danos. um momento Tim Maia, né? Tava sem retorno e tal. É, não, retorno, retorno. Momento Tim Maia. Então, Ted, vamos contar aí para o pessoal o motivo, né, da gente fazer essa live, né? Ela é o início é o embrião do, Exatamente. de uma ideia que a gente tem de aproveitar também esse momento das lives, de facilitar, da facilidade da comunicação pela internet, cada um na sua casa e tal, a poder criar o Live Só Esportes. Como é que vai funcionar? Toda sexta-feira, a partir das 8 da noite, a gente vai trazer um convidado, vai bater um papo com uma pessoa ligada ao esporte, né? Só esporte, ou do mundo da música, pessoas que tenham um gosto, uma paixão pelo esporte. A gente vai conversar nos moldes do que acontece com o Só Esporte na Ômega, né? O programa está parado por conta da questão da pandemia, né, Ted? Isso, exatamente. A gente fala que o só do Só Esportes é apenas um detalhe, que a gente vai trazer também, certamente, outros convidados, né? Mas a maioria, claro, obviamente, ligado ao esporte, né, naturalmente. Mas a ideia é essa mesmo. Trazer a Sim. cada sexta-feira, às 8 da noite. Pode ser algumas exceções em função do convidado, da convidada. Às vezes o convidado pode não poder, é ótimo. É, pode não ter condição de falar aquele dia, de repente a gente pode fazer alguma alteração de última hora, mas a ideia é que seja sempre às sextas-feiras, às 8 da noite. E vamos deixar um suspensezinho no ar sobre o primeiro programa? Ah, é bom, né? É bom, né? Suspensezinho vai sempre bem. Então, não, o pessoal que for acompanhar a gente na sexta-feira, pode falar a modalidade? Oi, Anderson, pode repetir? Pode falar a modalidade? Acho que para dar uma pista, né? Para dar uma pista é bom. Modalidade? Então tá bom. É vôlei. Vôlei. Voleibol. Opa. Vamos parar por Então, aí, né? Vamos parar façam por aí. suas apostas, Vamos parar por joguem aí, alto. né? Então, o programa vai ser. Inclusive, não tem nada a ver, Hum. não tem nada a ver com isso, mas vou compartilhar a live no meu perfil pessoal aqui. Então vamos aguardar aqui outras presenças ilustres aqui nos comentários, provavelmente. Totalmente excelente. Ted, quando a gente estava na outra tentativa, que acabou não vingando com problemas Ah, sim, a técnicos, gente né, teve que a um gente não te probleminha ouvia, técnico aí, começamos de novo. já tinha uma participação, né, do André Azenha, né, nosso amigo, crítico de cinema, jornalista, produtor cultural. Ele fez uma pergunta sobre as reprises, né, o que a gente está achando, o que a gente está achando das reprises dos jogos, né, que estão passando tanto em TV aberta como em TV a cabo. O que você acha, particularmente, Ted, desse resgate da memória, até em função da falta de futebol ao vivo, né? Embora o Eu acho campeonato alemão comece a suprir um pouco essa carência, né? Mas o espaço ainda é grande para poder ser preenchido, no caso, com as reprises. eu, eu, eu acho divertido. As reprises eu acho divertidas, não tenha dúvida. Aliás, é uma queixa sua e também é uma queixa minha, não vou dizer que não.
da coisa do desordenamento das coisas, né? Das coisas irem surgindo à torta e à direito e sem muita ordem, até porque acho que inicialmente não estava programado, ninguém estava esperando o que aconteceu. Aí começa a entrar reprise, entrar reprise, entrar reprise, chega uma hora que vamos colocando, né? Vamos colocando. Isso eu falo dos canais esportivos. Né? O Sport TV que tem 3 canais para encher, a ESPN que tem 3 canais para encher, a Fox que tem 2, Band Esportes que tem 1. Agora a ESPN tem 5 Enfim, aí canais, né? a coisa vai. Na verdade, a ESPN são 4 e a Fox são 2. Oi? Então, agora são 6 canais para preencher, né? Que estão todos juntos, né? É que agora estão juntas, né? A ESPN são 4 ESPN, né? Olha, São 4 canais. Falamos no André Azenho, olha ele aí. Aê. Mas vocês acham que a opinião sobre os times antigos foi repensada como para a seleção de 94? Eu acho que, olha, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Mas olha, você vê a loucura, antes de falar disso, que tem a ver com reprise que eu vou falar. Você vê a loucura que é. Ontem, tudo bem que tem um apelo e tal. Ontem, para quem esteve em São Paulo, aliás, em São Paulo e no Paraná, pelo que eu vi, em Curitiba. Em Curitiba, passou o jogo do Corinthians. Corinthians e Chelsea, final do Mundial de 2012. Passou nesses 2 locais, pelo que eu vi. E o que acontece? Quando saiu o gol do Corinthians aqui, eu escutei fogos aqui. Sem brincadeira, eu escutei fogos. Parecia que o jogo estava acontecendo agora. Não era pertinho, mas era, acho que relativamente perto. Eu falei, Não, é a mesma coisa quando. Oi? Não, pode continuar, pode continuar. Então, não, é a mesma coisa quando aconteceu a primeira reprise, que também é a força do primeiro, né? Que era o Brasil e a Alemanha de 2002, né? Que pega uma geração mais nova e tal, já se vão 18 anos aí, quase. E aí eu não sei, eu fiquei pensando se de repente a Globo tivesse começado por 94 e não por 2002, de repente se o apelo seria maior ou menor, eu fico com essa dúvida. Mas eu acho que o André Zé está perguntando mais sobre o futebol, né? Eu tenho uma tese, Ted. Eu acho que a seleção de 94 ela é subjulgada. Ela é tratada com um desdém que não deveria ter. Porque aquilo que ela se propôs a fazer, ela fez bem. É uma equipe tática que não tinha um grande nome ali de meio campo de armação. O Raí começou jogando, mas não pagou para ser, né? Não pagou para ser, então o Parreira teve que mudar, porque o Raí não pagou para ser no começo da campanha. Aí o Parreira teve que mudar, teve que entrar com o Mazinho, fazer um esquema um pouco diferente, né? O Zinho recuado e o Mazinho ali junto com ele para poder abastecer, mas também uma espécie de terceiro volante, digamos assim. O Mazinho tinha essa capacidade. Então eu acho que a seleção de 94 ela é muito detonada sem tanta razão, porque ela joga o futebol que é jogado hoje. Você pode questionar, não goleava, não brilhava, mas aquilo que ela se propôs a fazer, aquilo que o Parreira se propôs a fazer, fez direitinho, tanto que o Brasil acabou campeão. E tinha um gênio no ataque, que era o Romário, né? Que isso também facilitou muito as coisas. Não, sem dúvida. Não, você disse bem, o que a seleção de 94 se propôs a fazer, fez direitinho. É que é complicado, é que na época você vinha de uma eliminatória complicada, o futebol não era aquele futebol vistoso, que os jogos, se você pegar um jogo completo da seleção de 94, ainda vendo a final, os jogos não eram fantásticos e tal. Talvez o mais emocionante tenha sido contra a Holanda. Se você pegar a Rússia, Camarões, Suécia, então, na primeira fase, é bem chatinho. Não, realmente, o primeiro jogo com a Suécia foi complicado. O Brasil e os Estados Unidos tem aquele componente da dramaticidade, que não é a mesma coisa que jogo bom, né? Não é a mesma coisa. Brasil e Holanda, assim, foi legal, principalmente no segundo tempo, né? Que aí todos os gols saíram no segundo tempo, né? Brasil e Suécia também é a mesma coisa que o Brasil e Estados Unidos, tem aquele componente da dramaticidade, a bola não entra, até que... O Brasil martelou, né? Exatamente.
E afinal, é engraçado que eu vi comentários assim de gente mais velha e tal, mais velha até. Pô, esse jogo, reprisar esse jogo chato aí, não sei o que. O jogo chato deu o título pro Brasil, né? Mas foi tenso. Não é que não foi maravilhosamente maravilhoso, mas ele foi tenso, ele foi muito tenso. E por isso ele é bom, né? Nesse caso ele acaba sendo bom, e por ser uma final, lógico. Sérgio, eu queria saber a tua opinião e até aproveitar o pessoal que for participando aí, deixar a pergunta, deixar um comentário, saber da tua opinião. Só dá uma olhadinha aqui, viu? Tá demais. Ah, é? Fala aí, André. Bebeto é muito subestimado também. Concordo, eu sempre fui fã do Bebeto. Concordo. Bebeto também é subestimado. Concordo. É É verdade, é muito verdade. bom, muito útil, um jogador que não se escondia para o jogo, mesmo com aquele tamanho franzino dele, ele não se escondia para o jogo, não se escondia. Tinha Aliás, habilidade no você bater vê, na bola. um ataque de franzinos. Né? Você pega Romário e Bebeto, Romário baixinho, Bebeto magrinho. Exatamente. Uma coisa que contrasta, né, com o restante da equipe, se você for pensar. Né? É um time, não é que é um time Sim. mais pesado, mas fisicamente é muito mais. Você tinha o Aldair, você tinha o Márcio Santos, você tinha o Mazinho, o Mauro Silva, que mais? O próprio Dunga, né? O Jorge. Oi? O próprio Dunga. Dunga, sim, claro. Eu falei do Uhum. Jorginho, mas o Jorginho é mais ou menos. Quem mais? O Dunga ele não tinha uma complexão física forte, daquele jogador avantajado, assim, aquele leão de chácara. Mas ele era embaçado ali para roubada de bola, etc. Ele tinha que passe. O Dunga era muito bom de passe. É só lembrar do passe Passe. que ele deu do gol do Romário contra Camarões, né? Ele dá um lançamento de 3 dedos, praticamente, no primeiro gol. Uhum. É outro jogador que eu 3 dedos. acho que, até por conta daquela coisa da Copa de 90, tal, da era Dunga, né? Também é subestimado. Porque eu achava o Dunga um bom jogador. Não um craque, mas era Eu me, muito bom jogador. em 93, durante as eliminatórias, eu não lembro se foi depois. Eu não lembro se foi depois do jogo contra o Equador aqui no Morumbi ou se foi antes, agora não me recordo. Eu me lembro eu vendo o Cartão Verde e o Flávio Prado tirou um sarro, ele levou o álbum de figurinhas do Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, que tinha sido lançado naquela época por causa do filme. Falou o álbum da seleção aqui, né? Ele começou a tirar sarro, né? O álbum da seleção aqui, porque a seleção era muito, praticamente toda, ou boa parte dela da Copa de 90, né? Aí ele fez essa piada, eu me lembro levou o álbum, eu me lembro. Eu só não lembro depois de que jogo foi. Não sei se foi depois do Equador, embora o Brasil tenha ganho, mas foi vai em cima de vai a jogar. Eu não sei se jogaram bandeira naquele dia também, acho que Não, Bandeira acho que não não, lembro mas mais. foi vai, fora Parreira. A Colômbia, né? É, contra Bandeira foi contra a Colômbia nas eliminatórias para a Copa 2002. Exatamente. Foi em Mas eu 2000. queria aproveitar então essa coisa das reprises e te lançar uma pergunta, até, de perguntar para o pessoal que estiver acompanhando, o próprio André que estiver acompanhando a gente ainda. Ted, se você fosse programador dos canais a cabo, você reprisaria o 7-1? Olha, outro dia eu vi uma mensagem para mim. Eu comentei alguma coisa. Eu tinha postado no Twitter o link quando a Globo divulgou essas reprises dos clubes. Eu tinha colocado um link da matéria. Aí alguém comentou, nem sei quem era, alguém que eu não conheço. Aí assim, brasileiro gosta de sofrer, tem que passar aí. Ele postou um monte de derrota de clube lá. Derrota cachapante. Eu lembro que tinha aquele 6-1 do Juventude no Corinthians em 2013, o cara citou. Não lembro mais o quê. Eu falei, pô, numa TV aberta, por exemplo, nessa faixa que a Globo dedicou à seleção, Uhum. eu acho que não cai bem. Agora, num canal a cabo, que tem uma programação para encher, Uhum. eu não veria nenhum problema como reanálise, eu não vejo nenhum
problema nisso. Essa pergunta que eu trouxe não é nem minha exatamente, é do Sidney Garamboni. Garamboni, ele que é diretor do Bem Amigos, tal, pessoa importante na Globo, ele lançou a pergunta Sim. no blog dele, Sidney Garamboni. E Garamboni, ele reprisaria o 7-1. Por quê? E ele justificou. Porque justificou, porque já faz 6 anos, praticamente 6 anos que o jogo aconteceu, e hoje você conseguiria ter uma visão Sim. mais fria, menos emocional daquele jogo, analisar mesmo o que aconteceu, o que deu de errado, quais foram as falhas, entendeu? Com um olhar mais crítico e menos passional naquele momento que o Que é o jogador do. né? Apesar que. Aliás, o Azen até fez um comentário aqui sobre o 7-1, para que o 7-1 só é divertido por mostrar gente rica sem noção vestindo camisa da seleção brasileira. Ah, mas isso Realmente teve. Mas 2020 Isso também é tem. jogo. 2020 também Muito tem assim. gente rica usando a camisa do Brasil e sem noção. 2020 continua Ah, a chegar. bom, no meu caso ia ser interessante também, porque só para quem não sabe, né, o Anderson vai lembrar, no dia do 7-1 eu não estava, nós trabalhávamos em a tribuna e eu não estava na hora do 7-1 na redação. Você estava no Guarujá. Exatamente, no Jardim Acapulco, na frente da casa do Neymar, para ver se ele dava as caras. Eu ouvi o jogo pela Rádio Jovem Pan e ficamos eu e Irandi Ribas, se não me engano. Se não me engano. Esperando ele dar as caras lá. Depois que acabou, quando acabou o jogo, veio um grupo lá, uma multidão, não estou exagerando, mas veio um monte de gente lá para a porta da casa, tipo, Neymar, Neymar, tipo, depois do jogo. Para Mas saudar ele o não Neymar, apareceu. né? Oi? Ah, o Neymar, ele estava lá em Belo Horizonte no bonezinho do pessoal, né? No boné O do quê? jogador estava lá, Força Neymar, né? Lembra? Sim, sim, é verdade, é verdade. Por causa da lesão dele contra a Colômbia. A Ele camisa, veio né? A para cá. camisa dele. Foi. Exatamente. Aí tem Então, o André. Até vou responder essa para ele, que é um debate bom. Que não tem a ver com 7-1. Eu queria ver os jogos de 58 e 62. Tem alguns no YouTube, mas seria interessante ver com a narração atual. Então, Azen, o caso é o seguinte: isso tem uma explicação. No caso de 62, aliás, 70 para trás, aliás, até 70, né, de agora, 2018, para 70, a FIFA distribui esses jogos. Só que para trás, não é a FIFA. Tipo, você teria que negociar, pelo que eu já ouvi. 66 você teria que negociar com a BBC. 62 quem gerou foi o Telesistema Mexicano, que foi a Televisa, gerou para o X. Só que eu já ouvi falar que a Televisa não passou todos os jogos de 60, todos não, quase todos. Ela passou alguns. Os do Brasil foram contemplados. Mas e do México, com certeza. O México era do mesmo grupo, né? Bom lembrar. uhum. E de 58, só tem tradução sueca mesmo, né? Que acho que foi para algumas partes da Europa, uma coisa assim. Tanto é que tem a final tem por aí. A final tá com som ambiente, é muito colecionador sincronizou, pegou a narração de rádio e sincronizou com a imagem, né? Brasil e França tem também, só que falta um pedacinho do primeiro tempo, um pedacinho final até, que até tem uma lesão do francês, acho que o nome dele João tem uma lesão, aquela parte acho que não tem. Então não tem os jogos não tem inteiros, né? Então nem sei o que a TV sueca dispõe de material inteiro, jogos inteiros da Copa de 58. 62, sim, a Televisa tem. Eu já vi Brasil e México na nação original, Brasil e Tchecoslováquia com nação original, Brasil e. Eu não sei se Brasil e Espanha também. Em espanhol, né, claro. E pro Brasil vinha, mas vinha em videotape. Era exibido 2 dias depois, 2, 3 dias depois, né? Eu acho que era isso.
Eu acho que era isso. Não sei se era 3 dias, acho que é demais. Eu até depois dou uma pesquisada, ou são 2 dias, é por aí. No máximo. No máximo. Quem narrava era o Walter Abraão. Acho que revezava. Acho que cada tempo narrava um. Acho que narrava o Raul Tabajara e o Walter Abraão, se não me engano. O Walter Abraão é certeza. Eu já vi narrações dele do Brasil Espanha, dos gols do Brasil. Tem no YouTube, inclusive. O acervo da Cinemateca Brasileira andou resgatando uns trechos de jogos que estão salvos, foram salvos com aquele sistema kinescópio, que você transforma videotape em filme. Então você transforma em rolo de filme. Então você tem trechos de Brasil e México, bons trechos até, da final, se eu não me engano, do Brasil e Inglaterra, eu acho. Tá no Brasil site e da Chile é um que eu Cinemateca nunca vejo. Brasileira? Nunca vi. Tenho curiosidade, nunca vi. Tá no Todos os site da jogos do Cinemateca Brasil eu já vi. Brasileira? Oi? Tá no site da Cinemateca Brasileira? Então, o que tem lá, aí você tem que procurar. Por quê? Porque isso tá nos filminhos. Porque eles fizeram um projeto de digitalizar os filmes em 16 mm já faz um tempo já. E já tá tudo lá faz tempo. Só que o pessoal foi procurando, né? Procurando e tem lá essas imagens que não são filmes exatamente, mas são filmes. Tem, se eu não me engano, se procurar, eu só não sei como é que está catalogado. Tem uma entrevista, tem um pós-jogo da final. Tem um trecho lá, o Walter Abraão, mas quem fala, não sei se eles falam com a Aimoré Moreira, não lembro quem é. Troca de passes da final. Todos de pé, assim, estão conversando, acho que foi, não sei se é no vestiário, eu sei que tem lá. Eu já assisti faz tempo. Eu assisti. A gente estava falando das reprises, né? Ted, só para dar minha opinião, eu reprisaria o 7-1, sim, porque eu acho que derrota é pra gente ver para não repetir. E Sim. aquela coisa, mas o torcedor vai sofrer? Não vai sofrer. Não vai sofrer. Fique sossegado. A relação da seleção com o público já não é essa coisa toda, então não vai sofrer se passar o 7-1 de novo. Então, eu passaria assim. Mas uma coisa que eu queria levantar também. É que eu acho que, como eu falei, na TV a cabo eu não veria nenhum problema. Na TV aberta eu tenho minhas dúvidas, mas seria uma coisa interessante. Eu tinha muita curiosidade de fazer isso para ver a audiência. Tenho muita curiosidade de ver a audiência num momento como esse. Lá em audiência, ontem a reprise no Rio, né? Enquanto em São Paulo passava Corinthians e Chelsea, São Paulo, Paraná, né? Como você falou, em Curitiba, no Rio reprisava a final da Libertadores, né? Flamengo e River Plate. E a audiência Sim. deu a audiência igual a do Penta, a reprise do Penta. Ah, olha só. E o A áudio torcida do Flamengo, eu não sei você não sabe quanto é que foi a do Corinthians ontem, né? Eu não sei. não foi tão boa. Não foi tão boa. Foi coisa de 13, 14 pontos. Uma coisa assim. A meta era 18, deu 13, 14 pontos. No nível da Copa das Confederações, mesmo nível de Brasil e Espanha, Brasil e Argentina, né? Não foi tão bem. E o Flamengo? E o do Flamengo deu 22 no Rio. 22? 22. Caramba. O, Pensei que ia. sei lá, também, mas sei, é muito inconstante. Mas em contrapartida, não sei se você viu, Ted, amigos, só viu sobre a Diga. reprise de ontem, um fato, uma foto que viralizou do rapaz cujo avô sofre de Alzheimer, de mal de Alzheimer, e não lembra do título de 2012 do Corinthians. Então ele assistia ontem o Sim. jogo como se fosse a primeira vez. E vibrava Caramba, não sabia. loucamente assim com o Corinthians. Então, isso é bacana, Nossa. entendeu? Isso é muito legal. Foi uma foto que viralizou, teve matéria na internet a respeito disso, então eu achei muito bacana. Por isso que por essas e outras que eu acho válido as reprises. Nossa, eu não sabia dessa. Aliás, teve uma vez embora seja uma coisa diferente, vou falar,
aquele repórter da Globo, o Guilherme, eu sempre confundo, o Guilherme Roseguini ou o Guilherme Pereira, um dos dois. Fizeram uma matéria uma vez de como o esporte, as lembranças do esporte ajudam pessoas que têm problemas de memória e tal. Sobre o estudo do cérebro, da memória. Passou no esporte espetacular um tempo atrás essa matéria. Deve ser o Roseguini. O Roseguini que tem muitas matérias de o esporte, eu sempre confundo a ciência e tal. E o que eu ia falar? Ah, sim, e desses jogos aí, se eu não me engano, o Globo Esporte está fazendo tempo real dessas reprises? Parece que está, né? Está exibindo as reprises. O Globo Esporte está exibindo as reprises. Exibindo, porque. Não, é que eu estava vendo, é uma coisa engraçada. Eu não sei se passou ontem também, foi até o Edu César, um abraço ao Edu César, do site Papo de Bola, eu estava conversando com ele hoje, eu vi uma postagem dele que me chamou a atenção, até baixei o jogo, inclusive. Eu não sei se foi ontem isso, fiquei na dúvida. Estavam fazendo um tempo real e passaram o jogo todo. A final da Taça de Prata de 80. Londrina e CSA. Londrina... Foi hoje. Foi hoje? Ah, foi hoje? Passou hoje. Ah, passou hoje. Eles disponibilizaram, inclusive, os dois tempos na íntegra do jogo. Eu fiquei até na dúvida se tinha sido ontem. Eu falei, pô, será que Londrina viu outro jogo? Eu vi no Globo Esporte hoje. Globo Esporte. Então eu vi hoje mesmo. Daí eu não vi na hora e acabei não percebendo. Eu achei curioso. O que você gostaria de ver, Ted, de reprise, que ainda não foi programado assim? O que e por quê? Deixa eu ver. Caramba, difícil. Caramba, pegou agora. Caramba, tanta coisa que a gente acaba querendo ver e pensa. Então, nem olha, me pegou, cara. Num pedido específico assim. Eu tenho uma queda pelo futebol anos 90 e anos 80, né? Motivos. Ah, não, sim, isso sim. De maneira geral, sim. Eu comecei a estar falando de um jogo específico. Não, mas se tiver algum jogo nesse parâmetro aí, pode falar. É difícil. Eu tenho um jogo que eu queria assistir. Qual? Esse eu nunca assisti, o VT. Provavelmente, acho que você também não sei. Né? Embora você seja um garimpeiro, aí, um colecionador de raridades, assim. Eu tenho curiosidade de assistir a final do Brasileiro de 85. Bangu e Curitiba. Sim. Que inclusive, deve certamente ser exibida no Paraná em alguma dessas semanas, como a final do Atlético de 2001. Porque... Exatamente. Aliás, essa final, ela tem uma curiosidade. Eu tenho as duas transmissões aqui, porque tem a transmissão da Globo, com o Galvão Bueno, e tem a transmissão da Globo Paranaense, com o narrador que agora me fugiu o nome. Me fugiu o nome dele agora. Sabia de cabeça, agora me esqueci. E aconteceu, eu já ouvi essa história e disseram que é verdade. A transmissão para o Paraná era para ser desde o início, a transmissão com narração local. Mas acho que deu um problema lá na chegada deles, a narração só chegou a partir do segundo tempo. Ai, caramba. Então a transmissão do primeiro tempo foi a do Galvão, se eu não me engano é isso. Aí a partir do segundo tempo, a prorrogação, né, o jogo foi para prorrogação e pênaltis, aí a transmissão foi, tô com o nome do narrador na cabeça, esqueci. Então essa é uma final legal, bem legal para reprisar, porque até para você encontrar gravações dela é difícil. Até por os times que envolvem, né? Porque são times de. Não que o Coritiba tenha pouca torcida, mas o Bangu tem bem menos. Então, você tem uma gravação que circula por aí, que é da Globo do Rio, e tem essa gravação do Paraná, que inclusive eu até um tempo atrás no Mercado Livre eu comprei uma fita que era essa gravação do Paraná. Eu comprei sem saber que era essa. Aí quando eu fui ver, era essa do
do Paraná, mas seria bem legal, seria muito legal mesmo, uma bela pedida mesmo. Escolheu o seu jogo? Deixa eu ver. Deixa eu pensar mais um pouco. Pensar mais um pouco. Pensando em termos de Globo, né? Ou não? Pode ser, pode ser. Digo porque é que tá reprisando tanta coisa. Deixa eu ver. Esse que você pediu é muito bom. Pediu é muito bom. Deixa eu ver. Caramba. Olha. É que tem alguns que eu pensei já que já até foram reprisados ou não tem ou a Globo não transmitiu. Vou pensar mais um pouco. Tô em dúvida. Tô em dúvida. Essa hora a gente fica. Eu fico em dúvida. Aliás, ontem, né, teve uma coisa curiosa, né? Uma coisa até engraçada, né? Que É, a Band, ela transmitiu a final do Fluminense e Flamengo, né? De 95, né? Do gol de barriga do Ronaldinho, exatamente. Eu não vou ser. do Ronaldinho, do Renato Gaúcho, né? A Band Uhum. transmitiu, até muito legal, a narração do Jornal de Oliveira, o Gerson, o Adson Que é Coutinho, bom foi lembrar muito que na legal. época a Bandeirantes não transmitia esse jogo para São Paulo, ela transmitiu Santos e Corinthians para cá. Exatamente, era o primeiro jogo do grupo do Santos e Corinthians, né? Que era Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, foi 2-2. 2-2, exatamente, né? E passou, e quando acabou o jogo, a reprise, né? Da Band, Fluminense campeão, então Sim. a torcida do Fluminense foi para sacadas ontem no Rio gritar Neyce, Neyce, para poder provocar os flamenguistas. 2 horas depois, quem foi para sacada para gritar Mengo, 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 Os flamenguistas. campeões da Libertadores. Então, tá começando a aguçar a rivalidade aí dos clubes, né? É, e nessa coisa das reprises, né, o que me incomoda, você a coisa da desordem, né, às vezes de reprisar as coisas, né, mas eu acho que me incomoda é às vezes não é o revisionismo, mas essa coisa de com narração atual, Ah, isso eu não gosto. isso eu não gosto muito. Isso eu não gosto E também. fora essas jogadinhas que a Globo fez, tipo o Alexandre Fernandes, um abraço ao Alexandre, trabalhando juntos lá na tribuna, no Expresso Popular, Tá aí o ele comentou presidente que acho que foi. falando? Oi? O presidente tá aí na live também? Não tá, é que eu me lembrei dele. Me lembrei dele para falar o que eu vou falar. Estava comentando que ontem parece que editaram aquele engano do Luiz Roberto na narração do gol do segundo gol do Gabigol, né? Ah, o empate, né? Editaram. Eu não vi, eu não vi. Mas eu. Isso eu achei errado. Isso eu achei, eu não gosto disso. Não é legal isso. Eu não acho isso legal. Ficar corrigindo. Mas se o cara quer corrigir o livro depois que o livro foi impresso, não dá, meu, desculpa. Até dá, tecnicamente dá para corrigir, lógico. Meio eletrônico, outra coisa. Mas não Não pega bem, é. não tá legal. Pega bem. Coisa diferente, por exemplo, fez a Globo na final do PAN, né, das meninas, né, do Brasil e Estados Unidos, em que eles retiraram as inserções dos outros esportes, a imagem do jogo continuava e eles fizeram umas emendas ali de som. Tem uma parte lá que eu reparei que era a narração atual do Galvão. E até que ele narrou direitinho, assim. E também essas reprises de ontem, né? Aconteceu em Pernambuco, né? Uhum. O Rembrandt Júnior Sim, narrou o VT por causa das queixas, né? Da torcida do esporte, o Caio Machado, que teria sido pró-Corinthians, né? Em 2008 e tal. Então, o Rembrandt Júnior, que é o narrador da Globo Nordeste, refez o jogo e, e ficou o jeito que o torcedor do esporte queria. exatamente, exatamente.
Torcedor é como disse o Kleber Machado numa entrevista que ele deu para o UOL. Sempre vai ter alguém para reclamar. Sempre, porque falou assim, porque gritou menos, gritou mais. Então, pior que é verdade. Se você grita menos, pô, você grita mais, pô. Isso aí não. Para agradar é difícil. Outro dia, você vê que louco. Outro dia, tem um vídeo no Arquivos Mil, que é do Grandes Momentos do Esporte, a campanha do Palmeiras, não é toda, né? Uma parte dos jogos do título paulista de 74. Uhum. Aí tem umas narrações, as narrações se alternam, né? São da cultura, né? Entre o Orlando Duarte, entre o Luiz Noriega e o José Carlos Cicarelli. E o Zé Carlos Cicarelli, ele tinha um estilo no início de carreira diferente do que ele veio a ter anos depois. Em que ele berrava mais, gritava mais os gols. Inicialmente, não. Ele não gritava gol efusivamente. Era outro estilo. Ele mesmo não gosta dessas narrações de início de carreira dele. Eu já vi ele falando numa entrevista isso. Aí um palmeirense apareceu lá comentando que, tá vendo? É só grita nos gols do Corinthians, não sei o quê, grita no gol do Palmeiras, não. Eu falei, meu filho, nessa época ele não gritava para ninguém. Ele tá igual para todo mundo. Mas se você vê o gol, é outra época. Se ele grita mais do Corinthians, é você que acha. Entendeu? Para mim, ele gritava em qualquer um. Mas também tem uma coisa. Vamos combinar. Você pega na nação do Cicarelli de 82, 83, é claro que ele vai gritar talvez um pouco mais para o Corinthians. O Corinthians era um grande time, foi bicampeão paulista. É natural que isso aconteça. Às vezes não é do cara, às vezes o cara nem torce para aquele time. Mas acaba se manifestando com a jogada, com o gol. Enfim, aí o cara já acha, o cara tá narrando menos pro meu time, tá narrando mais pro outro. É um problema. Você falou essa coisa do narrador, de narrar mais para um time e para o outro. Eu estava até vendo uma live do Luiz Roberto essa semana passada, ele batendo um papo no Instagram com o Everaldo Marques. E ele dizendo de uma experiência que ele fez, ele combinou lá com a direção da Globo de fazer uma tentativa num jogo de Libertadores de não narrar o gol do adversário, do time estrangeiro. Ele falou, vou fazer para ver como é que dá, não sei o quê. Tá, tudo bem. A chuva de reclamações que teve dos outros 3 times, porque não narrou o gol do adversário, fez ele mudar. Então ele voltou a narrar o gol do adversário. Mesmo sendo estrangeiro. Sei. Passa o ponto. É o Flamengo. Aí não narra o gol do Peñarol. Aí o Fluminense, Vasco e Botafogo reclamam porque não narrou o gol do Peñarol. Para você ver. O torcedor varia. Né? Na verdade. Varia nesse aspecto. Né? Você tem a agenda das reprises essa semana aí do pessoal do futebol que acompanha assim, dos principais canais e tudo? Eu não entendi. O que tem as reprises? Você repete aí. Você tem a agenda das reprises, o que vai passar na Band, o que vai passar na Globo, o que vai passar na Gazeta? Então, na Bandeirantes, no Sport TV não dá para dar agenda. Né? De cabeça não dá para dar agenda. Mas ainda mais nas reprises. Aliás, é só um parênteses antes de eu não vou esquecer da sua pergunta. Eu até fiz um comentário no Twitter hoje que, eu fiz assim, coloquei assim, só eu acho que a TV Cultura, nessa época de pandemia, poderia voltar a fazer o que sempre fez sem pandemia. Né? Eu não entendo isso. Não consigo entender. O Cartão Verde até tem feito, tem programas às segundas, programas às quartas, mas é algo muito tímido em relação ao que foi feito durante um bom tempo, né? Pelo menos até 2012, 2011. Alô, Fundação Parancheta. Opa! Vladir, meu amigo Vladir, aquele abraço. Meu Vladir, verdade. Hashtag fica a dica. Mas diga, Ted, o que você sabe aí que vai ser replicado no final de semana? Então, deixa eu ver se eu me lembro de todos aqui. Na Bandeirantes, no Você Torceu Aqui, né, que é das 2 às 3h45, por aí,
vai passar a final do Campeonato Paulista de 98. São Paulo e Corinthians. O primeiro jogo foi 2-1 para o Corinthians. E o primeiro jogo, perdão, foi 2-1 para o Corinthians. E o segundo jogo, 3-1 para o Corinthians, a volta do Raí, tem aquele apelo todo Paulo, e tal. né? 3x1 pro São Paulo. Oi? 3x1 pro São Paulo. Não, você falou 3x1 pro Corinthians. Sim, eu digo, o primeiro jogo foi 2x1 pro Corinthians e o segundo jogo 3x1 pro São Paulo. Falei para errado? Não, você falou 3x1 pro Corinthians também. Falou 2 resultados pro Corinthians. Não, perdão, me enganei. Não, perdão. Então volta a fita. 2x1 pro Corinthians no primeiro jogo e 3x1 pro São Paulo no segundo jogo. Gol do Raí, volta dele e tal. O Denilson se despediu do São Paulo. O Denilson despediu, chorando, queria ir para a Espanha, para o Betis, enfim. Jogou muito. Foi a Paulista de 98. Aliás, uma coisa que a Bandeirantes fez antes desse jogo Fluminense-Flamengo que eu gostei, foi entrevistar o Januário de Oliveira. Né? Ele usaram o Januário um pouquinho antes, você deve ter visto. Usaram o Januário um pouquinho antes ali no Band Esporte Clube, né, que antecede o Você Torceu Aqui. Não vi. O Januário... Oi? Não vi. Não viu? Pensei que você tinha visto. Não. Pô, cara. Ele apareceu no Band Esporte Clube, fizeram uma materinha com ele, pequena. Tava vendo a live. Aí antes de começar... então tá explicando. O Diogo Nogueira, né? Aí apareceu de novo no início, né, da transmissão, que aliás eu digo e repito que se você torceu aqui, quem tem que apresentar é o Elia Júnior, assim estão fazendo. Ótimo. Eu acho que eu tô sentado na bancada com o chroma key, não de pé. Bom. Também. É verdade, tá de pé. Tá de pé. Hoje, o convidado era o Ronaldo Giovanelli. Jogou até no Fluminense, mas em outra época. E o que mais? Na Globo vamos ter o São Paulo, né? São Paulo e Liverpool, né? Pelo menos era o que estava programado. Final do Mundial que estava programado. E na Gazeta é uma reprise que eu estou com bastante curiosidade. Não pelo jogo em si, que eu já conheço, mas pela transmissão. Que ele até me surpreendi. Eles vão exibir, para quem não sabe, eles vão exibir a final do Brasileiro de 83. Flamengo e Santos do Maracanã foi 3x0 pro Flamengo. O segundo jogo, oi? Então, Flamengo e Santos, o maior público da história do Campeonato Brasileiro, né? De clubes do brasileiro, de clubes porque da seleção é Brasil e Paraguai, se não me engano. Bom, fora a final de 50, é outra história. Não, do campeonato, maior público da história do Campeonato Brasileiro. Sim, é 155 mil e uns quebrados, se não me engano. Aliás, ontem, né, o jogo do Fla-Flu, de 95, sim, deu um público de 120 mil. Pagantes e 7 mil não pagantes, né? No Rio é aquela maravilha. Bom, isso, né? É a cara do futebol carioca. Aliás, os públicos podem diminuir, mas a quantidade de não pagantes não diminui. Exatamente. Os estados encolhem, o ingresso aumenta, mas a quantidade de não pagantes é a mesma. Que mais? Gazeta já falei. Aliás, a Gazeta, um tópico especial para a TV Gazeta, que ela começou até tardiamente isso, se eu não estiver enganado. A primeira reprise que eles passaram foi a final de 77. Deixa eu ver, semana passada, não, já tem 4 semanas essas reprises, tem um mês, acho. Isso. Já foram 4. Essa do Flamengo e Santos, peraí, 1, 2... acho que é isso, são 4. Essa do Flamengo e Santos é a quinta. Vai ser a quinta. Eles passaram o primeiro a final de 77, Corinthians e Ponte Preta, que eles aproveitaram um programa que eles já tinham feito lá em 2017, só que eles fizeram diferente. O compacto daquele dia era pequenininho. Aí eles cresceram o compacto para tipo de 7 minutos para 35. Aí gostaram da ideia. Na semana seguinte passaram a final de 86 do Brasileiro. São Paulo e Guarani e São Paulo, o segundo jogo. Jogo fantástico. Passaram compactado, né? Para caber em 2 horas do Mesa Redonda, né? Que é das 9 às 11, que eles fazem uma introdução e depois fazem um fecho, né? Uhum. Aí depois passaram o último jogo no Pacaembu do Pelé, né? Santos e Corinthians. Isso foi genial. Isso foi maravilhoso. Oi?
Isso foi maravilhoso. Pô, passaram o jogo inteiro. Eu até pensei que iam passar outras imagens, porque a TV Gazeta acompanhou os vestiários, acompanhou, já cheguei a ver. Na TV Cultura, inclusive, já vi mais isso. E, aliás, eu vou fazer esse pedido para a TV Gazeta. Se eles tiverem ainda Santos e Ponte Preta, por favor, passe que eu quero ver os gols desse jogo. Que é a despedida do Pelé. Do Santos, a gente só vê a despedida do Pelé e o lance da cabeça do Pelé. Os gols do jogo a gente nunca vê. Mas aí na semana passada, perdão, no domingo passado, ontem, né? Ontem. Também conhecido, domingo que passou. Aí passou Palmeiras e Santos, 2-0 Palmeiras, do Paulista 96, jogo que deu o título pro Palmeiras, né? Narração Márcio Bernardes. Oi? Narração Márcio Bernardes. Márcio Bernardes, o Bam Bam Bam. Ele mesmo. Reportagem de Luiz Henrique Gurian. Um repórter. Oi? Não sei se é mais um repórter. A Gazeta não passou esse jogo. E falando em... Eu estou bem curioso para ver esse Flamengo e Santos na Gazeta. Eu estou curioso para ver a equipe que foi. Porque eu não sei quem foi. Porque para quem não sabe, para quem é de Santos, sabe que eu vou falar, mas para quem não é, o Armando Gomes, que ainda se recupera e tal, está fora do programa Esporte por Esporte, apresenta o programa há tantos abraço, anos. Mandu. Ele trabalhou o abraço, Mandu. Ele trabalhou na Gazeta, se não me engano, por 7 anos. E em 83 ele estava na Gazeta. Só que eu não sei até quando ele foi. Eu acho que ele saiu em 83, eu não tenho absoluta certeza. Mas eu não sei em que período foi. Porque eu já vi, aliás, eu tenho esse jogo em algum lugar por aqui. Nessa campanha de 83, o Santos ganhou do Cruzeiro de 5-0 no Morumbi. E eu já vi os gols da Gazeta desse jogo. E o Armando era o repórter. Um dos repórteres, acho que eram 2. Ele era um dos repórteres. E eu fiquei pensando, será que a transmissão, será que eu fico agora curioso para saber qual terá sido, né, a equipe de transmissão desse jogo. De repente, se o Armando ainda estava lá, de repente até foi ele. A equipe do comandante palmeirense Milton Peruzzi, comandante da equipe. Milton Peruzzi, Castro, italiano. Da TV Armando Gazeta, canal 11 de São Paulo. Até a gente já vai chegando ao final. Tem mais alguma participação aí? Mais algum recadinho? Não, só aquelas mesmo que eu coloquei. Só aquelas mesmo que eu coloquei do Bazen, até que eu agora coloquei uma de volta aí, mas já foi lida, não eram aquelas mesmas. Maravilha. Então a gente vai, como eu disse no começo, é só para fazer um esquenta, preparar o terreno, né? Poder mostrar nossa carinha bonita no vídeo aí, no Facebook, na timeline das pessoas, né? Mostrar nossos rostinhos bonitos, né? E convidar para acompanhar a partir de sexta-feira aí para valer a live Só Esporte. Toda semana uma entrevista com alguém do esporte, alguém da cultura, enfim, um papo bem bacana no Facebook da Agência Só Esportes. Né, Sotelio Satori? Tá feito. É isso aí. Feito o convite. Feito o convite, vamos fazer o encerramento. Né? É isso aí. Então, um abraço a todos, uma boa noite. Quem quiser ver depois, a live vai ficar salva no nosso Facebook. Depois dá uma conferida lá. Sejam bem-vindos e um abraço e até sexta-feira. Sexta-feira a gente está aqui com Pode já falar. Com um convidado bem bacana, bem especial. Aí, cara, pô, não dá, pô. Você faz quase entrega agora, não dá. Posso falar uma coisinha? Pode? Uhum. Já falamos que é de vôlei, né? Sim. Medalhista olímpico. Pronto. Opa, já tá esquentando, já diminuiu a quantidade. Medalhista olímpico de vôlei. Pronto. Ok? Pronto, resolvido. Abraço, Sérgio. Um abraço, meu amigo. Aquele abraço a todos. Até a próxima. Obrigado por quem acompanhou e até sexta-feira. Tchau, gente.